Graça e paz, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais uma escola bíblica virtual. Hoje nós vamos ter um vídeo um pouco mais curto do que é o normal, porque a gente vem só tirar uma dúvida que as pessoas têm a respeito dos mortos em Cristo, que é aquele chamado de estado intermediário entre a vida e nossa vida aqui e a vida eterna. Ou seja, quando as pessoas morrem em Cristo, o que acontece com essas pessoas nesse estado intermediário, né? E também sobre a questão da ressurreição. Eu já falei um pouquinho da ressurreição no vídeo passado, na aula passada, tratando ali da redenção do corpo, né? Quando Jesus vier, haverá ali a revelação dos filhos de Deus, assim como a manifestação de Jesus, também os filhos de Deus serão manifestados, se revelando a nossa verdadeira natureza espiritual que o Senhor Jesus conquistou para nós. Então, isso eu tratei na aula passada, mas eu não me aprofundei sobre a ressurreição. E então aqui a gente vai tirar mais algumas dúvidas sobre a ressurreição. Então a aula de hoje é sobre os mortos em Cristo e a ressurreição, né? Vou me basear aqui num texto de João, capítulo 5, versículo 29, 25 a 29 e outros textos, claro, das Sagradas Escrituras. Convido você a ler comigo essa passagem inicial de João 5, 25 em diante, que diz o seguinte: em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acharem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Então, nessa passagem, Jesus ele introduz ali essa questão de que ele tem essa autoridade do Senhor para julgar, mas aí ele fala nessa questão da ressurreição, ele fala da vida que ele vai conceder a todos aqueles que nele creem. E nós vamos entender essas questões devagarzinho. Mas antes, vamos pedir que o Senhor nos dê graça, sabedoria para estudarmos a sua palavra, tendo ali o próprio Espírito Santo iluminando nossas mentes, iluminando nossos corações a respeito daquilo que ele mesmo inspirou os apóstolos a escreverem, os profetas a escreverem. Amém? Vamos orar ao Senhor. Deus querido e amado, muito obrigado, Deus, por mais uma oportunidade de te servir, Senhor, abrindo a Bíblia e podendo, Deus, estudá-la juntamente com meus irmãos. São textos, ó Deus, difíceis de compreender, de verdades, ó Deus, que muitas pessoas até nem creem, mas nós, teus servos, nós que chegamos pela fé em Jesus Cristo, cremos em tudo que o Senhor profetizou para o final dos tempos e principalmente com aquilo que vai acontecer conosco. Só queremos, ó Deus, entender um pouco melhor para gerar mais esperança em nosso coração e alegria da volta de Jesus, de tudo que ele vai fazer e restaurar. Para isso, Senhor, conduz-nos com esse estudo, ó Pai, que o próprio Espírito nos ilumine a mente e os corações para entendermos e termos discernimento das Sagradas Escrituras. Isso peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nós vamos tratar desse tema de forma um pouco mais resumida em relação aos outros vídeos que nós fazemos. Vamos introduzir esse nosso conteúdo sobre os mortos em Cristo e a ressurreição, uma passagem lá de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, onde lá diz o seguinte: e assim como os homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Esse texto é um texto clássico, onde muitas pessoas, inclusive, usam para rebater a ideia da reencarnação, porque o texto claramente está dizendo para nós que a todos foi ordenado morrer uma única vez, né? Depois disso, vindo o juízo. Ou seja, a gente morre, tem um estado intermediário até o juízo final. E o que acontece nesse estado intermediário é a dúvida de muitas pessoas. E existem alguns debates a respeito dessa questão,
desse estado intermediário. Aonde as pessoas ficam, para onde vão, o que, que elas fazem, qual é a condição dela nesse estado intermediário entre a morte e o juízo final. É a dúvida de muitas pessoas, né? É claro que apesar de haver dúvidas, essas dúvidas são dúvidas mais teológicas, doutrinárias, do que de algo que angustia a alma. Por quê? Porque aqueles que morrem em Cristo com fé têm total esperança na graça de Deus, têm total esperança de que esse estado intermediário é um estado maravilhoso, muito melhor do que a nossa condição aqui nessa terra. Não existe medo da pessoa que morre em Cristo Jesus do que acontece com ela nesse estado intermediário. Talvez alguns tenham medo por talvez não compreender e não ter total garantia da sua salvação, né? Não ter total certeza da salvação. E certeza da salvação é um dos temas muito importantes da própria teologia reformada. A teologia reformada, ela é muito enfática em enfatizar a questão da nossa certeza de salvação. Por quê? Porque a teologia reformada ela trabalha muito bem a teologia bíblica da salvação e compreende que essa salvação é algo dado por Deus. A nossa parcela de fé em Jesus Cristo faz com que Deus nos garanta a salvação. Então, essa é uma proposta que está proposta a nós por Deus, que nós temos total garantia de salvação, porque ela é aquilo que Deus faz é irrevogável, né? Tem até um texto no Antigo Testamento que é repetido no Novo, que diz que os dons de Deus são irrevogáveis, né? E esse dom de Deus não está se referindo aos dons espirituais, como alguém uma vez estava ensinando na internet, não tem nada a ver com isso. Esse dom de Deus irrevogável é a graça salvadora, é a graça salvífica mesmo. Uma vez que Deus elegeu antes da fundação do mundo, ele tem poder para garantir essa salvação e a pessoa não a perde. Paulo fala lá em Romanos capítulo 14 sobre os crentes que ficavam julgando uns aos outros, e os mais fortes ficavam julgando os fracos na fé. E aí, em dado momento, ele diz assim: quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, e estará em pé. Olha só o que Paulo diz: estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o erguê-lo, para levantar aquele que caiu. Então, uma das doutrinas, inclusive, que fala a respeito da salvação é a perseverança dos santos, né, que faz parte dos 5 pontos do calvinismo. Já temos aula sobre isso, você pode procurar aqui no canal da nossa igreja sobre a ordem da salvação, onde lá tratamos sobre a perseverança dos santos, mostrando todos os textos bíblicos que mostram que Deus ele nos faz perseverar na salvação. Então, aqueles que morrem em Cristo, eles não ficam desesperados a respeito do que acontece com ele no estado intermediário. O que existe são dúvidas somente, né? O que existe são discussões. E aí, entre essas discussões, tem aquela ideia, por exemplo, do sono. Do sono de um estado de suspensão, né? Você fica em estado de suspensão, um sono profundo até a ressurreição. Existe essa teoria, mas essa teoria não é muito reforçada na Bíblia, pelo fato simplesmente de que, por exemplo, no Monte da Transfiguração, Jesus ele fica por um breve momento sozinho. Jesus levou Pedro, Tiago e João com ele para orarem, mas eles caem no sono. E aí, de repente, Jesus começa a ser transfigurado. E aí, Pedro ele acorda no meio dessa transfiguração. E aí, o que Pedro vê? Ele vê Jesus Cristo, né, envolto uma grande glória. As roupas dele também sendo purificadas, limpas, né? Mas ele vê Moisés e Elias. Então, esse texto mostra para nós que aqueles que morreram não estão no estado de sonolência. Eles estão sendo no estado de consciência plena, né? E, então, nós vamos ver outros textos por aí. Então, essa ideia de um sono, né, de um estado de suspensão até, né, a ressurreição, a vinda de Jesus, ela
não tem tanto respaldo bíblico. Algumas pessoas acreditam nisso por conta da expressão que Jesus às vezes usa para aqueles que morreram. Por exemplo, no caso daquela adolescente, né, filha do Jairo, né, quando Jesus chega na casa dele, as pessoas dizem lá, ele morreu, não adianta fazer mais nada, né? Aí Jesus diz, não, ela só dorme. Aí as pessoas riem de Jesus. Também a respeito de Lázaro fala, mas de fato no estado deles ali o corpo estava dormindo mesmo, né? Apesar de que clinicamente estivessem mortos, mas o que Jesus está dizendo, olha, o corpo deles dormiram. Mas, por quê? Porque Jesus ele não entende essa morte como nós entendemos a morte. A gente entende a morte como um cessar das coisas. Jesus não. Para Jesus as coisas não cessam completamente. E uma vez que não cessam completamente, então ele usa essa expressão de dormir, mas não quer dizer que a pessoa está no estado total de sono profundo, né? E que esse estado permanece até a ressurreição. Então esse é um ponto. E aí nós vamos ver, por exemplo, que nesse estado intermediário nós somos chamados a viver numa espécie de paraíso, não é? Por quê? Porque Jesus, de fato, ele faz isso. Quando Jesus está na cruz do Calvário, um dos ladrões se vira para Jesus, reconhecendo ali, de repente, que aquele homem tinha um diferencial, que podia realmente ser o Messias de Deus, ser o Salvador, ser o Filho de Deus mesmo. E aí esse homem, o ladrão, vira para Jesus e diz, quando estiveres no teu reino, lembra-te de mim. E aí Jesus diz uma coisa interessante, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então o primeiro entendimento que nós temos é de que quando nós morremos com Cristo aqui, nós vamos para esse paraíso que ainda não é o lugar da eternidade, mas é um lugar onde o Senhor recebe os seus, onde a presença do Senhor também está. E este lugar é intermediário. Por que intermediário? Como nós vamos ver ainda na última lição, nós vamos dar, o Senhor vai fazer novos céus e nova terra. O estado final, de fato, do Senhor Jesus e de todos os seus eleitos, salvos por Ele, é viver no novos céus, na nova terra. Enquanto isso tem esse paraíso, esse lugar idílico, esse lugar de prazer, esse lugar de descanso, para que as pessoas possam descansar. Então Jesus diz isso a esse ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, né? E aí eu quero ler para você uma passagem que Paulo diz em 2 Coríntios 5, de 1 a 4, na verdade 1 em 4, né? Eu vou cortar o meio ali porque ele repete somente algumas coisas. Ele diz o seguinte, ó, sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos eternas, nos céus. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Nessa passagem, então, Paulo fala do tabernáculo eterno, né, que geme, que está se desfazendo. Em outro momento, Paulo está dizendo assim que também, enquanto o nosso velho homem, nesse corpo, o exterior, se desfaz, se desfalece, ele está tratando do nosso corpo de fato, porque envelhece, adoece, né? E depois vai virar pó. Ele diz que o nosso homem interior está crescendo, né? Então, nessa passagem aqui, Paulo ele fala desse tabernáculo que é o nosso corpo. E ele diz que esse tabernáculo ele vai se desfazer porque nós temos da parte de Deus um outro edifício, uma outra construção, um outro corpo. Que esse outro corpo nós vamos receber quando formos para esse lugar nos céus, para esse lugar, como ele diz aqui, ó, casa não feita por mãos eternas nos céus. Então a gente não será só um espírito somente nos céus, nós vamos receber um templo espiritual, um tabernáculo espiritual, como é a expressão que Paulo está dando aqui. Então ele diz que a gente vai se despir desse velho homem, se despir desse tabernáculo que sofre e vamos se revestir, né,
para absorver aquele que é um corpo que ele chama aqui, né, absorvido pela vida, né? Que aí é estado eterno, esse estado já transformado que o Senhor nos proporciona. E aí por isso que o Senhor Jesus ele começa, né, naquele texto que nós lemos lá de João, ele começa dizendo isso: em verdade eu vos digo que vem a hora que já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem e os que ouvirem viverão. Jesus ele usa essas expressões viverão de uma forma muito interessante, porque ele, em outro momento, ele diz assim, que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e o que não morrer jamais morrerá eternamente. Porque aqueles que realmente estão em Cristo não têm a morte eterna, de forma alguma. Quando esse tabernáculo se desfaz aqui, como Paulo está dizendo, a gente é revestido da eternidade, é absorvido pela vida, a vida Zoe, né? Ou Zoé, né? Depende aí da tradução que alguém queira dar. Mas é um diferencial que Jesus propõe, porque existe uma diferença entre o tipo de vida que a gente conhece e o tipo de vida que Jesus conhece, que está nos ensinando. A vida que nós conhecemos e que nós temos agora é a vida bio, que também a Bíblia usa essa expressão, a vida biológica. É essa vida que nós temos com esse corpo mortal. Enquanto nós estamos com esse corpo mortal, enquanto estamos aqui respirando, nós temos essa vida biológica. Só que a proposta de Jesus é dar uma vida além da vida biológica. É uma vida Zoé ou Zoe, né? Que é essa vida dentro dessa dimensão da eternidade, da dimensão espiritual, que jamais aqueles que estão nele morrem. Então guarde bem isso. Por isso que Jesus ele fala em chamar os mortos para a vida, em conceder vida eterna para aqueles que estão mortos e para aqueles que estão vivos. É por isso que ele está colocando essa questão. E aí, quando o tabernáculo aqui se desfaz, a gente é absorvido pela essa vida eterna num estado intermediário. E nesse estado intermediário, aí que vem a questão de tirar algumas dúvidas. A gente não vai estar em estado de sonolência, a gente vai estar bem consciente, sim, não é? Nesse lugar. Como Paulo diz, né, eu vou ler depois para a gente finalizar, a gente está em lugares celestiais em Cristo Jesus, né? Então, essa ideia de um estado de suspensão, de dormir, ela não tem respaldo na Bíblia, mas o que tem respaldo na Bíblia é um estado de consciência nos céus. E aí tem um texto de Apocalipse que nos ajuda também nessa compreensão. Eu vou ler para você Apocalipse 6, versículo 9 e 10. Olha o que diz lá. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? O que está acontecendo aqui? João está, na abertura do quinto selo, ele vê almas de cristãos mortos, né, por causa do evangelho, por causa da palavra. E essas vozes, essas almas clamam ao Senhor, né, perguntando quando é que o Senhor vai vingá-los. Ou seja, isso demonstra que essas pessoas estão conscientes, que essas pessoas estão lúcidas, de que elas... Inclusive tem outra questão, né, que eu já ouvi muito por aí dizer que quando a gente estiver no céu, a gente vai esquecer todas as coisas passadas para não sofrer com essas coisas passadas, né? Que a gente vai, perder a memória e será a gente vai estar totalmente novo para uma nova realidade somente. E o texto está dizendo aqui que não, que inclusive eles sabem muito bem porque morreram, eles sabem dos seus irmãos que estão, né, sendo perseguidos na terra, né? Então, memória nenhuma é apagada, eles estão totalmente conscientes, né, da sua realidade, cientes das realidades anteriores também, e por isso eles proclamam, né, clamam ao Senhor a respeito desse assunto. Então, não tem nada aí que mostre que a gente vai estar no estado de sonolência,
mas diz sim que nós vamos estar no estado consciente e vamos estar na presença de Deus, vamos estar do lado do Senhor, como Paulo diz, nós estaremos sentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É um estado de gozo, é um estado de alegria. Tanto que Paulo, né, quando ele escreve, né, nas suas últimas cartas já, ele fala de que ele ansiava muito estar com o Senhor, que era muito melhor do que estar aqui. Porque, de fato, estar no Senhor, e como o próprio texto que Jesus diz, é um paraíso. É um lugar de delícias, é um lugar de prazer, é um lugar de descanso também, né? Descanso não para que a gente esteja se revigorando para uma outra batalha, não. É um estado de descanso para tudo aquilo que a gente já fez, né? No caso aqui desses que clamam debaixo do trono, foi por conta de eles terem sido pregadores do Evangelho, missionários do Senhor, terem sofrido perseguição do Senhor, morreram, foram mártires, né? Por servir a Deus, e agora eles estão em descanso. Aquilo que Hebreus vai usar a expressão de repouso também, que é algo que é muito precioso, inclusive na teologia agostiniana. Agostinho fala muito dessa questão do repouso em Deus, que esse completará somente quando a gente realmente estiver com o Senhor. Aqueles que já morreram em Cristo já estão com esse Senhor, já gozam desse repouso, já desfrutam da alegria, né, da presença de Deus, e estão aguardando os seus irmãos, que somos todos nós vivos. E estão aguardando o tempo em que o Senhor há de consumar este século, consumar, né, a história da humanidade e criar um novo céu e uma nova terra. Estão também aguardando isso. Apesar de que já estão com o Senhor, mas eles também estão esperando essa nova realidade que o Senhor há de fazer. Porque virão novos céus e nova terra, né? Em um outro estado completamente de alegria e felicidade, não mais tendo a tristeza de ver seus irmãos sendo mortos na terra, porque já passará. Quando vier novos céus e nova terra, será uma outra realidade. Então, por isso, né, que essas pessoas já estão no estado, né, de graça, vamos usar essa expressão, já estão no estado de graça completamente, né? E aguardando o quê? A ressurreição. Eles aguardam a ressurreição e aguardam também a consumação de todas as coisas. Então, Jesus, quando fala, né, aos seus discípulos lá em João 5, ele fala sobre isso, no versículo 28 e 29 fala, né? Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram mal ressuscitarão para serem condenados. Né? Então, os que estiverem mortos, eles estão nesse estado aí de espera. Uns para a vida, outros para serem condenados. Esse texto aqui de Jesus reflete bastante o texto lá de Daniel, capítulo 12, quando fala também da ressurreição para julgamento eterno. Então, existe aí a ressurreição, que é um estado que esses que morreram em Cristo estão aguardando. E aí eu quero explicar uma outra coisa que às vezes as pessoas passam batido quando fala da ressurreição. É que existem duas ressurreições. E no nosso próprio texto de João, que Jesus está falando, ele fala das duas ressurreições, né? Ele fala primeiro da primeira ressurreição, que é quando o Senhor nos dá essa vida, a vida Zoe, a vida eterna, né? Ele está dando essa vida para aqueles que ressuscitam nele. Então, vou ler de novo o texto e comparar com os textos de Paulo. Por exemplo, Jesus ele diz assim, né? No versículo 25, no capítulo 5. Em verdade vos digo que vem a hora que já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Então, Jesus está dizendo aqui que aqueles que ouvirem a sua voz viverão, né? Ele traz essa conotação importante do fato de que aqueles que ouvirem, que o seguem por fé, viverão.
E aí eu quero comparar esse primeiro viverão de Jesus para quê? Para um estado de que está morto em espírito. Lembra que Paulo fala em Efésios, né, no capítulo 2, que por conta dos nossos pecados e delitos nós estamos mortos, né? Vós estáis mortos em vossos delitos e pecados, e Cristo, né, nos faz ressuscitar. Também lá em Romanos capítulo 6, Paulo diz isso também, que assim como Jesus foi sepultado, né, na morte dele, nós fomos sepultados a ele pelo batismo, né, que o Espírito Santo nos imerge em Jesus Cristo, ele nos insere em Jesus Cristo. Existe uma união mística daqueles que têm fé, né, nessa união com o Senhor, aí morre com Jesus na sua morte, né? Isso aqui é Romanos capítulo 6, a partir do versículo 3 em diante, ligado com o texto do lado de 1 Coríntios 12, versículo 13. Nós somos imersos no corpo de Cristo. E aí Paulo diz que assim como o corpo de Cristo foi sepultado, nós morremos com Cristo. Mas Paulo diz lá em Romanos 6 também que quando Jesus ressurge dentre os mortos, nós também ressuscitamos com ele em novidade de vida. Essa é a primeira ressurreição. A ressurreição espiritual dos que creem. Guarde isso. E aí vamos entender essa primeira ressurreição e a segunda ressurreição com o texto de Apocalipse, capítulo 20, versículo 4 e 5, que diz o seguinte, ó: Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Ou seja, a primeira ressurreição é a ressurreição espiritual. Tu vê que todos os outros que não estão em Cristo não ressuscitam, né? Ou aqueles que já tinham morrido não ressuscitam. Por quê? Essa ressurreição aqui, essa primeira ressurreição, é só uma ressurreição dos crentes ainda em vida, alcançando um estado de vida, a Zoe, não só a biológica. Ou seja, nós temos nossa vida biológica, né? Como eu falei antes, que é essa vida que nós temos agora. Mas enquanto eu estou vivo, quando eu creio em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, aí eu ganho uma outra vida também. E essa outra vida é a nova vida. É o nascer da água e do Espírito. É a ressurreição que Paulo fala em Romanos capítulo 6. Essa é a primeira ressurreição, né? E aí o texto, na sequência de Apocalipse, o Senhor vai dizer, né, bem-aventurado aqueles que gozaram da primeira ressurreição, participaram dessa primeira ressurreição. Então, essa é a primeira. Aí vem a segunda ressurreição, que já está no versículo 11 a 13 do Apocalipse 20. Lá diz o seguinte, ó: depois vi um grande trono branco e aquele que estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. O mar entregou os mortos que nele haviam, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles haviam. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então aqui você observa então, que essa é a segunda ressurreição, que é a ressurreição da qual Jesus agora está dizendo lá em João 5, versículo 28 e 29, né? Que é para a condenação, uns para a vida e outros para a morte. A primeira ressurreição é a primeira ressurreição da fé, do nascer de novo, de ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Essa é a primeira ressurreição. Paulo fala isso em Romanos, Paulo fala em Efésios, aos Colossenses, nessas passagens. Também faz alguma referência a ela em Coríntios, 1 Coríntios, 2 Coríntios. Então, essa é a primeira ressurreição. A segunda ressurreição é a de todos. Todos vão ressuscitar. Todos que morreram vão ressuscitar, né? Uns para a vida, outros para a morte. E essa ressurreição acontecerá diante já do grande julgamento do trono branco, né? O julgamento do trono branco é o julgamento final, né? É o julgamento final que vai acontecer no final da história, antes de novos céus e novas terras. E aí lembra que eu falei na aula passada de que aqueles que estiverem vivos não precisarão ressuscitar, né? Porque já estão vivos, já houve a sua ressurreição espiritual, então eles seremos somente transformados no abrir e fechar de olhos,
nossos corpos serão glorificados, né? E poderemos gozar aí, né, do que o Senhor vai começar a fazer de novos céus e nova terra. Mas todos que morreram em Cristo vão ressuscitar. E aí Paulo diz que a precedência primeiro da ressurreição, depois da transformação dos vivos. Quem está vivo vai ser transformado, mas só depois da ressurreição. Porque aqueles que vão ressuscitar para serem julgados para a vida, né, que são os que creem em Jesus, aí vão poder se encontrar, né, com esses que vão vir agora, que estiverem vivos na vinda de Jesus, vão se encontrar com eles para poder participar da grande boda do Cordeiro, já gozando dessa nova realidade que serão novos céus e nova terra, né? Essa que é a ideia. Então, nessa aula aqui, eu só queria tirar essas dúvidas sobre esse estado intermediário e sobre esse dado da ressurreição, né? O estado intermediário é que acontece entre a morte e o juízo final. É o estado que nós vamos estar conscientes naquilo que o Senhor Jesus chama de paraíso, né? Também Paulo usa a mesma referência em Coríntios, é o paraíso. Segundo o texto que nós lemos, né, de Apocalipse e outros, mostra que nós vamos estar diante do Senhor, na presença do Senhor, já no estado de graça, gozando de todas as alegrias, né, que temos que gozar, mas aguardando a ressurreição que acontecerá para o juízo final, como Jesus fala, como Apocalipse fala, repetindo inclusive o que Daniel capítulo 12 fala, né? E aí verá a segunda ressurreição, né, que é a ressurreição daqueles que estavam esperando, né, esse momento chegar, por conta de que aqueles que estão em Cristo já houve a primeira ressurreição, que é a ressurreição espiritual, né? E quando essas pessoas que já tiveram a primeira ressurreição morrerem antes que Jesus chegue, essas pessoas vão estar nesse estado intermediário, gozando de todas as maravilhas do paraíso, até ter a ressurreição dos seus corpos, né? No texto que nós lemos lá do Apocalipse capítulo 20, fala, né, de que a terra, o mar, o inferno, né, tudo vão dar aos mortos, né? Vão entregar para que haja essa ressurreição, para condenação ou para receber ali, né, as bem-aventuranças que Deus vai dar àqueles que tiveram fé. Espero que você tenha compreendido sobre essa questão. Se ficou alguma dúvida, pergunte nos comentários que a gente responde na próxima aula. Aí eu finalizo esta aula com uma passagem muito importante que a gente tem que ter como compreensão e ciência nos nossos corações dessa verdade que Paulo diz em Efésios 2, 6 a 7. Lá Paulo diz o seguinte: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, nós todos já ressuscitamos com Cristo, né? Alguns já estão assentados nas regiões celestiais com eles, né? Isso para quê? Para mostrar a incomparável riqueza da sua graça para conosco, né? Então, esse estado intermediário é um estado maravilhoso, a qual nenhum crente tem que ter medo quando morrer. Na verdade, tem que ter... Claro que a gente não deve buscar, né, morrer logo para estar nesse estado, não. Mas enquanto estamos aqui, nós somos instrumentos de Deus, para servir a Deus, né? Temos propósito na vida, mas quando estivermos no leito de morte e o Senhor estiver nos chamando, né, que a gente tenha a alegria de poder sentar nas regiões celestiais com Cristo Jesus e gozar dessa graça maravilhosa, da presença dele e de tudo mais que é o paraíso para nós. Deus abençoe e até a próxima aula.